No plantão de notícias. Entrevista do dia. E agora na entrevista do programa nós vamos conversar com o pré-candidato a governador e ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, do PL, está aqui em nosso estúdio, cumpre a agenda hoje aqui na nossa região. Inicialmente a gente havia anunciado a presença também aqui do pré-candidato ao Senado, ex-ministro do Turismo, Gilson Neto, mas o Gilson não vai comparecer nessa agenda aqui, não é isso, Anderson? Boa tarde para você. Boa tarde, Alan Lucena, também a J. Santos, é muito bom estar aqui na Rádio Integração FM. O Gilson, ele acordou com a coluna um pouco dolorida, né? E tomou uma injeção hoje pela manhã e terminou o atraso de ter vindo, o deslocamento dele por conta desse incidente. Não vai conseguir chegar a tempo dessa entrevista aqui. Certo. Mas manda um abraço a todos de Surubim, a todos que fazem também a Rádio Integração. Nós vamos sim marcar uma outra entrevista dele aqui, mas estamos para falar da nossa pré-campanha ao governo, estamos para falar dos nossos projetos para Pernambuco e discutir também a região aqui, Surubim e todo o Agreste Setentrional. Estou à disposição e é muito bom estar de volta aqui a Surubim. Pré-candidato Anderson Ferreira, fale dessa sua agenda que cumpre hoje aqui nas cidades aqui da nossa região, em especial Surubim e Vertente do Lério, Anderson. Olha, nós estamos andando em todos os lugares de Pernambuco, né? É importante essa troca de informação, de discutir com a população, que é prioridade. Eu faço política assim, eu faço política unindo um time do bem. Hoje do meu lado está aqui Dr. Valdir, foi deputado estadual, está pré-candidato a deputado estadual novamente, um médico, um homem público que tem serviço público muito grande. E eu costumo dizer que nós temos uma grande virtude. Iniciei minha trajetória política, antes de entrar na política, eu iniciei minha trajetória de vida, desenvolvendo um trabalho social, um trabalho evangelístico, eu sou evangélico, né? Defendo muito a valorização da família, fui autor como deputado do Estatuto da Família, eu tive 2 mandatos de deputado federal, né? Tive 2 mandatos de prefeito da cidade de Jaboatão e sempre pautei os meus princípios éticos, morais, baseado naquilo que eu defendo, não é apenas na política, eu defendo por história de vida, por princípio. Sou contra o aborto, sou contra a legalização das drogas, sou a favor de defender a valorização da família pernambucana brasileira. Isso eu carrego como biografia característica de pessoa que eu sou. Na política nós temos resultados de entregas ao governo da cidade de Jaboatão. Uma experiência que foi nova para mim, eu vim do Executivo, assumi ali. E engraçado que eu queria contar um pouco da minha história, fugir um pouco do script das entrevistas de um político tradicional. Eu sempre digo que a política é uma ferramenta fantástica de transformação. Eu acredito nisso e sempre fiz política diferente. Disputei minha primeira eleição para deputado federal sem nunca ter disputado um cargo público. Não passei naquela categoria de ser vereador, ter sido deputado estadual, prefeito, para depois vir para federal. Não. E olhavam para mim e diziam, como é que ele quer ser candidato, quer se eleger deputado federal, se não tem prefeito, não tem lideranças assim, que representam regiões fortes para poder ganhar essa eleição. E eu sempre disse que o dom que Deus me deu foi conseguir unir pessoas. E eu já desenvolvi esse trabalho, como eu volto a dizer, sempre com essa finalidade. E ali foi o mesmo formato que eu faço até hoje. Eu ganhei a eleição para deputado federal sem ter esses apoios, saindo um pouco do escopo da política tradicional. No meu primeiro para o segundo mandato, eu tripliquei minha votação e continuava sem ter prefeito, mas o meu voto era um voto de opinião, pelo um posicionamento que eu sempre defendi, pela valorização daquilo que eu acreditava. E muitos diziam para mim, você está com um discurso antagônico, porque você vive um momento de esquerda dominando o país. Eu peguei ali o governo de Dilma, veio de 2 anos de Lula, 8 anos de Lula, veio Dilma, eu assumi naquele mandato de Dilma. E ali todos os políticos, naquele momento, diziam para mim, olha, se você for com esse discurso, você não vai para lugar nenhum. Eu tripliquei meus votos, porque não abri mão das minhas convicções e dos meus princípios. Então eu faço política olhando sempre para o que eu sempre defendi desde a minha origem.
Eu não faço política por conveniência. Hoje eu vejo muito o movimento na política se unir por conveniência. Então deixa de lado os seus ideais, seus princípios, seus valores, porque não se ganha a eleição como eles pensam que se ganha, de todo jeito. A gente ganha a eleição falando a verdade e do jeito que o povo quer, sendo transparente e tendo posicionamento. É isso que eu defendo. Aí você olha, assume a prefeitura de Jaboatão, eu tinha triplicado os meus votos de deputado federal, fui o 5º mais votado, tinha assumido um dos maiores partidos de Pernambuco, a presidência do PL, e muitos diziam para mim, você vai para uma cidade emblemática de se governar, aonde teve muitos, assim, más administrações políticas. Como é que você quer ter uma vida longa na política se tu entra logo numa cidade dessa? Tu vai dar errado, porque tu vai desgastar tua biografia. Eu falei, olha, o que me moveu a entrar na política foi desafios. Hoje eu vejo o estado de Pernambuco como eu encontrei a cidade de Jaboatão. Só para você ter ideia, vou dar um dado aqui simples. Uma cidade de 700 mil habitantes, você ter apenas 4 creches, não é uma vergonha? Era o que eu encontrei em Jaboatão quando eu assumi. Elevamos o número de 4 para 23 em menos de 3 anos. Era possível ou não ser feito? Só faltava vontade política e sensibilidade social. Nós fizemos uma gestão no pior momento de estar como gestor na prefeitura. Estar como prefeito. Assumiu pandemia. Olha, durante 5 anos que eu governei a cidade, 4 anos do primeiro mandato e 1 ano do segundo. Nós pegamos aqui, já estamos 2 anos e meio de pandemia, sim ou não? Então, uma política que houve na pandemia de fica em casa e economia que se lasque. Um impacto direto na economia e também na saúde. Então, governar diante de uma guerra como essa, e principalmente numa cidade que é a mais emblemática de se governar em Pernambuco, era um teste de fogo ou não era? Nós passamos nesse teste, fazendo o Jaboatão deixar de ser problema para ser exemplo. Por quê? Porque Jaboatão começou a apresentar entrega. 2.000 ruas requalificadas, asfaltadas, número de creches de 4 para 23, reformas em postos de saúde, criei até o UBS PET. UBS PET. Porque os animais hoje fazem parte da família brasileira, fazem parte da família pernambucana e principalmente jabotanense. Então nós fizemos um trabalho que não apenas beneficia os animais, mas também tem um controle sanitário muito forte, porque esses animais também criam zoonoses, outras doenças que são transmissíveis pelos animais. Então nós começamos a criar escolas com presença facial, um aparelho, e quando eu falo em número de escolas, Jaboatão tem mais de 100. Nós colocamos nas escolas de Jaboatão, em 60% das escolas, um aparelho que se chama presença facial. O aluno passa, milésimo de segundo, detecta a sua presença. Ele diz, se com 30 minutos ele não passa nesse aparelho, o pai diz que o filho não está na escola, recebe um SMS. O pai diz, não, o aparelho encaminha um SMS dizendo que o filho não está na escola. Quer dizer, a merendeira sabe a quantidade exata de alunos, não há desperdício. A professora ganha conteúdo pedagógico que não perde 30 minutos fazendo chamada oral. Veja o que a gente trouxe a tecnologia para fazer uma boa gestão, uma gestão que apresentou resultados. Fizemos o maior parque da região metropolitana, fizemos 2 entregas de parque, um tem 87 mil metros quadrados, fizemos uma entrega de orla, uma entrega de 2 quilômetros de orla que se tornou mais bonito, você só baixa, mas é mais bonita, pode passar lá e você conferir, do que a Praia de Boa Viagem, a orla da Praia de Boa Viagem. Então Jaboatão começou a mostrar entregas num governo e numa cidade que sempre foi mal administrada. Eu falo, olha, ser bom no bom, todo mundo é bom. O difícil é ser bom no bom, todo mundo é bom. O difícil é você ser bom no ruim. E vou dizer por quê. Jaboatão teve um histórico de muitas más administrações. A gente tá com o Gilson Neto na linha aqui, vamos conversar um pouquinho com ele agora. Coisa boa. Vamos lá. Boa tarde, Gilson. Aqui. Muito boa tarde, estamos aqui passando por Carpina. Infelizmente, eu tive umas demandas hoje a respeito da visita do presidente amanhã em Caruaru e eu tive que me atrasar um pouco, mas estou aqui, estou participando online da entrevista e estamos na luta, eu e Anderson, nessa missão que nos foi dada. Tá melhor da coluna, meu guerreiro? Tô melhor. Tomei um remédio, tomei um Diprospan injetável. Já estou aqui dando telequete de novo. Gilson Neto, por que você quer ser senador de Pernambuco, Gilson? Eu não vou ser senador de Pernambuco simplesmente. Eu vou ser o melhor senador que Pernambuco já teve na história.
Como também eu não tenho dúvida que o Anderson Ferreira vai ser o melhor governador que Pernambuco já teve na história. Porque pegar um município feito o Anderson Ferreira pegou, feito Jaboatão, que sempre passou na mão de tragédias de prefeito, e colocou Jaboatão no brinco que Jaboatão é hoje, é para pouco, já serve de exemplo. Não é como pegar Petrolina, como pegar Caruaru, que já vieram de gestões que foram coroadas pela sua excelência, como a gestão de Júlio Lossi, por exemplo, que teve em Petrolina e tantas outras. E, para mim, como ex-ministro, foi uma decisão muito difícil sair do ministério, mas eu consegui transformar o ministério de entrega, o ministério que foi um dos ministérios do turismo que mais visibilidade teve, de maiores conquistas para o turismo no Brasil, e eu peguei o Ministério do Turismo no pior período que o ministro do Turismo da história pode pegar, durante a pandemia. E mesmo assim nós conseguimos gerar mais de 500 mil empregos entre novembro e fevereiro desse ano, por exemplo. Nós conseguimos manter a recuperação do turismo, nós articulamos várias ações, junto com o Ministério também, que ajudou Pernambuco, por exemplo, o polo de confecções de Caruaru, de Toritama, Santa Cruz de Caparibe, Itaquaritinga do Norte, ia ser praticamente dizimado com a liberação de importação de produtos chineses. Eu articulei pessoalmente e consegui acabar com isso daí aos 45 minutos do segundo tempo, junto com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Guedes. E estamos na missão agora. A gente sabe que não é fácil, a gente tem que fazer a nossa proposta chegar em todos os locais, tanto a minha como a de Anderson, e por isso que a gente conta com rádios feito a integração FM. Nós temos o desafio de gerar emprego em Pernambuco. Pernambuco hoje é um dos líderes de desemprego da América Latina, infelizmente, por uma questão equivocada do próprio governo do Estado, do modo PSB de governar, de fecha tudo, fechando até igrejas, templos religiosos. A gente vê hoje Pernambuco como um estado com pouquíssima competitividade. Como eu sempre digo, uma Ferrari de freio de mão puxada. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai ter nós vamos ter os melhores anos da nossa vida a partir de 2023, porque faltam 195 dias para nós termos o presidente Bolsonaro reeleito, Gilson Machado como senador, o melhor senador da história de Pernambuco, e Anderson Ferreira como governador do estado. Ô, Gilson, você está viajando, está vindo aqui para Surubim para participar do evento às 14h, é isso? Eu estou passando por Carpina agora, exatamente. Estou aqui a caminho, né? Muita chuva na estrada. Recife, muita chuva em Recife, na saída de Recife, em todo canto. Mas isso é normal no mês de junho, no São João. E agradecer a Deus, porque a gente está tendo um inverno como a gente nunca mais tinha tido. A gente está tendo um inverno que nós viajamos agora, semana passada, pelo sertão de Pernambuco. Você não vê um pé de milho perdido. A safra desse ano vai ser superlativa. E isso melhora tudo. Melhora o cidadão que está recebendo o auxílio emergencial, que já baixou, inclusive, o preço da FUBA, está por R$ 1,49 o pacote. Né? Então, hoje você já vê que, diferente de outros países da América Latina, das Américas, o Brasil tem alimento na prateleira. Não está tendo falta de alimentos no Brasil, como a gente vê o desabastecimento. Às vezes a pessoa tem o dinheiro para comprar, mas não tem a comida. E aqui não. A comida não falta na prateleira. Gilson Neto, a família Coelho, no seu ponto de vista, foi ingrata com o presidente Bolsonaro diante de tantos recursos, volumes em dinheiro repassados para a Petrolina. Você até disse semana passada de que o mais correto seria Fernando Bezerra Coelho entregar os cargos ao governo federal. Você mantém esse seu pensamento, Veja Gilson bem, Neto? gratidão é dívida que não prescreve. Eu sou da família Machado Guimarães. E isso daí é inerente a gente. Vocês conhecem o nosso DNA, da época de Gilson Machado, com Geraldo Barbosa, com todo mundo aí. Então, gratidão é dívida que não prescreve. Bom, Gilson, queremos agradecer aqui a sua participação. Vamos continuar conversando aqui com o Anderson Ferreira. Você está em Carpina ainda, deve tirar mais ou menos 1 hora para chegar aqui em Surubim, né, Jota Santos? Por aí. Vai chegar praticamente... Quero mandar uma mensagem para todo o povo de Surubim. Se preparem que Gilson Machado está chegando. Daqui a pouco eu vou estar aí junto com o futuro governador de Pernambuco, Anderson Ferreira. Vamos embora, meu.
Ok, Vem logo. um abraço, Gilson, obrigado pela participação. Sim, Anderson, pode continuar com o seu pensamento aí, que a gente teve que Me parar faz por uma conta da pergunta que entrevista. agora eu já me perdi aqui. Vamos falar então o que é que você tem encontrado aí pelo Estado nessas suas andanças, que avaliação você faz dessa sua pré-campanha? Olha, a gente está muito entusiasmado, né? Por onde a gente passa, as pessoas estão entendendo muito bem a forma com que a gente se expressa e com que os projetos assim são muito claros, né? Eu volto a dizer, eu sou um político diferente. Eu não sou um político que faço promessas, eu faço propostas. Então a gente já inicia esse processo eleitoral de pré-campanha de uma forma diferente. Veja só, todos os candidatos, os pré-candidatos, eles esperam vir à campanha para apresentar o plano de governo. O que nós fizemos? Pegamos já na pré-campanha, apresentamos 3 propostas do plano de governo como projeto de lei na Assembleia Legislativa. Chamamos os 4 deputados estaduais da Assembleia do PL e apresentamos a nossa proposta de plano de governo, nosso plano de governo, como projeto de lei. De que forma você fez isso, Anderson? Deixa eu te explicar. Primeiro, a nossa proposta de plano de governo, baixar o IPVA de 3 milhões de pernambucanos. Rapaz, você falou que não faz promessa e está fazendo uma. Não, estou fazendo uma proposta, vou dizer por quê, com quem e como. Simples assim. Primeiro, porque houve um aumento da tabela houve um aumento do IPVA? Porque o cálculo do IPVA se baseia pela tabela FIPE. O que é que nós pedimos no nosso projeto de lei? E vamos apresentar no nosso plano de governo? O congelamento da tabela FIPE. Isso vai baixar o IPVA. Os outros estados fizeram. Mas Pernambuco tem a cultura de ser arrecadador de imposto, de perseguir, ser a indústria de multa. É a realidade. Então eles não têm interesse. Mas nós demos sim as condições para que eles possam rever. Você é louco, você vai apresentar seu plano de governo. Olha, eu estou falando, se ele não fizer, o ano que vem, quando assumirmos o governo, vamos fazer. Mas eu não posso deixar o povo sofrendo daqui a 6 meses, esperando uma incompetência desse governo. Então, se ele não sabe fazer, nós vamos ensiná-lo a fazer. Só basta ele ter coragem de tomar a decisão que todos os estados tomaram. E apenas Pernambuco não fez esse exercício, porque só pensa em arrecadar imposto. Então, Anderson Ferreira vai baixar o IPVA de 3 milhões de pernambucanos. É simples assim. Vamos para o segundo. Tarifa social. Eu quero dizer ao povo de Pernambuco que Anderson Ferreira, o pré-candidato ao governo de Pernambuco, vai baixar a conta de água de 2 milhões e 300 pernambucanos. Mas, Anderson, você acabou de dizer que não faz promessa. Eu não faço promessa, eu faço proposta. Vou dizer por quê, como e de que forma. É simples assim. Vamos lá. Existe hoje a tarifa social da água. Sabe quantos pernambucanos estão na tarifa social da água? 98 mil. Sabe quantos têm direito à tarifa social da água? 2 milhões e 300. Agora, por que eles não estão tendo direito? Muitos nem sabem que tem. Se você fizer a migração do CadÚnico, que é o cadastro onde estão essas pessoas que são beneficiadas, e faz a inclusão automática com a Compesa, porque eu consegui fazer isso, convidando no período de pandemia o presidente da CELP, e conseguimos um desconto de 65% na conta de energia com a migração automática, porque as pessoas, para terem direito à tarifa social, têm que ir lá na Compesa. Veja que absurdo. Se hoje tudo é online, existe o cadastro, eu tenho o cadastro, o Estado tem um cadastro do CadÚnico, por que a Compesa não coloca no sistema a migração automática? Porque não tem interesse. É simples. Então, nosso projeto de lei vai fazer a migração automática das pessoas que estão no CadÚnico para a tarifa social da água. Então, nós vamos baixar a conta de água de 2 milhões e 300 pernambucanos. Sim ou não? Não é assim? É simples assim. FEF, Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Nós vamos acabar com a prorrogação do FEF. O FEF inviabiliza a instalação de empresas em Pernambuco. Por quê? Olha, a Fiat tem um incentivo de 90%. Todas essas empresas que têm um incentivo, a partir do momento que ela tem incentivo, ela também estão inclusa no FEF. O FEF você deposita 10% do ICMS, quer dizer, tu dá um incentivo de 90% e já toma 10%. Então não é 90%, é 80%.
As empresas começaram a ver no golpe que estavam entrando, porque isso foi criado em 2017 para ser provisório, gente. Até hoje, eles prorrogam. Por quê? Pernambuco é o estado que mais se paga imposto. Então as empresas deixaram, correram tudo para Paraíba, para Alagoas, não quer vir para cá. Nós temos um porto, o qual recebemos as mercadorias. Hoje as compras é online, doutor Valdir, nosso pré-candidato a deputado estadual. As compras são online. Então o que é que acontece? A mercadoria chega em Suape, vai para Paraíba, que os CDL se instalam lá, para depois voltar para o estado de Pernambuco. Veja que contrassenso. É um governo que transformou Pernambuco numa bolha. São 16 anos no modo PSB de se governar, 8 anos de queda livre e o pior governador na história de Pernambuco, Paulo Câmara, a turma de Danilo Cabral. A verdade seja dita, eu estou aqui para falar, não estou para desconstruir a biografia de ninguém. Mas a realidade do nosso estado, maior índice de pobreza, Pernambuco. Violência, Pernambuco. Desemprego, Pernambuco. Isso é uma vergonha para os pernambucanos. O que me motivou a disputar uma eleição por governo foi diante de um cenário tão adverso, eu tive um governo de entregas e uma cidade emblemática. Então, serviço difícil, está aqui quem está acostumado a fazer. E fazer entregas, transformar o que era problema em exemplo. Eu transformei Jaboatão, que é problema, em exemplo. Aí as pessoas chegam para mim e dizem assim, mas você está dizendo que resolveu todos os problemas de Jaboatão? Não, não resolvi todos, mas eu consegui virar a chave. Fazer com que Jaboatão deixasse de ser problema para ser referência. Ter o reconhecimento da população me reconduzindo na minha reeleição, numa eleição de primeiro turno. Fazendo um governo que a população enxergue que chegou na ponta as entregas diante de um cenário adverso. Isso é compromisso com a política feita ao lado do povo, com o povo e para o povo. É nisso que eu acredito. Acredito que a política é uma ferramenta fantástica de transformação. E aonde eu andava, as pessoas citavam esse exemplo. Imagine, você ter o reconhecimento também da ONU, com 2 prêmios internacionais. A única cidade no Brasil. Não teve São Paulo, não teve Minas, não teve Pernambuco, não teve Estado. Teve Jaboatão. Aquele problema que era Jaboatão se tornou o quê? Exemplo. Então eu quero transformar o problema que hoje está em Pernambuco em exemplo para o Brasil e para o mundo, que é possível sim, quando se tem um governante capaz, que tenha sensibilidade social para mudar a realidade do seu povo. É isso que eu quero para o meu Pernambuco. Pré-candidato Anderson, todos nós sabemos de que o ex-presidente Lula, ele goza de muito prestígio político aqui no estado de Pernambuco. A prova é de que ele lidera todas as pesquisas. A última deu 54 Lula, 23 Bolsonaro. O seu voto, Anderson, ele é colado ao voto de Bolsonaro aqui no estado de Pernambuco? Como fazer para reverter esse quadro, esses números, Anderson Ferreira? Primeiro, eu não discuto pesquisa. A maior pesquisa para mim é estar nas ruas, é conversando com o povo e sentindo com o povo, não é? A realidade eleitoral do momento. Eu não estou aqui, volto a dizer, para desconstruir a biografia de ninguém, mas eu estou para falar a verdade. Lula hoje em Pernambuco é passado. Tem muitos hoje que pensam em votar na esquerda mesmo por falta de esclarecimento, E eu vou dizer o porquê, com quem e como. Eu gosto de repetir essas 3 frases, porque eu gosto de falar claro, eu gosto de ter uma linguagem que o povão entenda o que eu estou falando. Vamos lá, tem muita gente que se diz assim, eu sou esquerda, mas ele é muito mais conservador, muito mais não, ele é igual conservador, igual a mim. Você que é contra o aborto, você que é contra a legalização das drogas, você que não aceita uma cartilha distribuída para a educação sexual para um filho de 4 anos, uma criança de 4 anos, você que hoje achou bom a Bolsa Família, que era 90, virou R$400, ganhava, o máximo era 140, uma média aí, no máximo de 140. Hoje é R$400, e quando o cara ganha um emprego, o cara recebe um auxílio de 200, não perde, no Bolsa perdia. Você que no período de pandemia recebeu um auxílio emergencial, você que durante esse período de pandemia recebeu a vacina no braço. Tudo isso que você defende e teve também como receber de benefício e gostou, então você também é conservador, também defende o que eu defendo, então você também está na mesma visão. Agora você viveu alienado pelo sentimento de esquerda que virou
dentro de Pernambuco. O presidente que mais ajudou o nosso estado, o estado de Pernambuco, foi o presidente Bolsonaro. E eu vou dizer, por quê, de que forma e com quem? Auxílio emergencial chegou para você no momento mais difícil da sua vida. Uma guerra invisível que atingiu o mundo. E a economia fica em casa, não vá trabalhar, está proibido disso, está proibido daquilo. Decisões que tiveram muitas equivocadas, outras assertivas. Mas naquele momento, ninguém estava para questionar quem estava certo e quem estava errado, mas sim estender a mão para ajudar. O presidente mandou um auxílio emergencial. Você tem ideia de quantos recebe hoje o Auxílio Brasil em Pernambuco? 1.446.000 pernambucanos. Você sabe quantos tem de carteira assinada em Pernambuco? 1.200.000. Então recebe mais gente Auxílio Brasil do que carteira assinada. Quando você olha para esses dados, esses números, que não são divulgados com frequência, a nossa pré-campanha ao governo de Pernambuco vai debater Pernambuco, mas os nossos adversários sempre tentem, por cultura política no Estado, nacionalizar uma eleição. Dessa vez eles vão estar lascados. Porque vai ter um palanque aqui que não tem vergonha de se posicionar. Disseram para mim, tu vai disputar a eleição ao governo de Pernambuco sendo o único candidato que defende o presidente Bolsonaro. Agora, quando você olha a chapa do lado de lá, dos quatro, né? Comigo eu sou o quinto, mas os quatro assim que estão na frente aí, o player que estão disputando a eleição. Todos esses quatro, analisa aí, eu tô no PL desde o início da minha trajetória política, em 2010. Todos eles, e continuam no mesmo partido. E hoje o presidente está no meu partido. Eu estou no mesmo partido, com as mesmas convicções e os mesmos ideais. Se você analisar, os 4 pré-candidatos foram todos da barriga embrionária do PSB do Estado. E hoje estão com projetos pessoais ao governo. Tá aí, eu não estou criticando. Eles têm, eu só estou esclarecendo a população. Você vai trazer muito presidente para cá, para a sua campanha? Partido, e os outros estão tudo lá dividindo. E muitos que tá aí, até uma crise de identidade em Pernambuco, uma crise de identidade nesses pré-candidatos. Você olha, tem um candidato que xingou Lula de ladrão a eleição passada, que é o candidato Danilo Cabral, do PSB. O PSB todo criticou Lula Cabral, não é? Criticou o Danilo. Não, Danilo. Você quer dizer que o PSB criticou o ex-presidente Lula? O ex-presidente Lula. Fui buscar agora cabo, viu? Falei Lula. Danilo Cabral com Lula deu uma mistura. Então criticou aí, ó. O PSB saiu criticando na campanha a prefeito do Recife, não é? O Lula, chamando o Lula até de ladrão. Isso ficou claro lá. Quando chega agora, vê que se juntar por conveniência. Eu não me junto por conveniência, eu nunca fiz isso. Eu estou aqui convocando o povo do bem para se unir um projeto novo para Pernambuco. Aí você vê, chega aí, hoje eles colocam como a salvação da eleição fosse o apoio de Lula. Do outro lado tem uma candidata que estava no partido, sai do partido e quer o apoio de Lula. Do outro lado tem um que diz, não entra nessa bola dividida. Tem outro que recebeu quanto do Ministério, quanto de recursos que vieram para a Petrolina, de mais de 400 milhões. Quando faz o ato de pré-campanha, diz que Lula é patrimônio de Pernambuco, esquece de agradecer quem fez por ele e quem ajudou o seu município. Olha, gratidão é dívida que não prescreve. Eu, quando assumi, passei 2 anos como prefeito, e o presidente não tinha assumido ainda a presidência, porque a eleição era 2 anos depois. Quando ele assumiu, eu tive sim a ajuda do governo federal para as ações em Jaboatão. 2 anos eu escapei por conta dessa influência que eu tinha, eu fui deputado federal e consegui ali fazer um exercício de economicidade, teve bons resultados nos 2 primeiros anos, mas logo em seguida, quando o presidente chegou, veio uma ajuda maior. Então, eu hoje estou do lado de quem sempre eu tive, que minha trajetória foi em 2010, e quando eu cheguei ele era deputado estadual, ou deputado federal comigo, ali no Congresso Nacional, e quando eu fui o autor do Estatuto da Família, ele foi um ferrenho defensor do meu projeto de lei. E ali a gente construiu uma boa relação. Então hoje em Pernambuco, eu não estou me juntando por conveniência, porque eu não tenho isso na minha trajetória. Eu estou no mesmo partido desde que eu iniciei a minha vida pública. E esse debate tem que ficar claro para a população entender. Eu sou o único candidato que de fato sou oposição PSB, sou anti-Lula, deixo claro. Deixo claro, tá aí a turma de Lula, de Dilma, tudo junto. E Paulo Câmara, Danilo Cabral. Quem defender esse pessoal, fique com a turma de lá. Meu palanque é um palanque
que é oposição ao PSB em Pernambuco, que defende o palanque do presidente Bolsonaro, que se posiciona não por conveniência, mas por convicção. E tenha certeza, se você defende o que eu defendo, você também é conservador como eu sou. Você disse que o PSB tenta nacionalizar a campanha. O senhor vai trazer o presidente Bolsonaro para a sua campanha aqui também? Como é que vai ser a participação dele na sua campanha? Não, eu digo que é uma prática que eles têm, porque não querem debater Pernambuco, eles não têm o que apresentar, então eles tentam se esconder atrás de alguém. Mas o presidente vai participar da sua campanha ativamente aqui? Com certeza, se eu sou o único candidato. Por exemplo, amanhã o presidente estará conosco em Caruaru. Vamos fazer uma motociata, depois vamos para o Pátio do Forró. Isso é algo que está já agendado, programado, divulgado. Não é? Eu não tento esconder, ao contrário. Ele é o nosso presidente, está no mesmo partido que o meu, o partido do qual eu iniciei minha trajetória. Então, é confortável para mim e não acredito nesses indicadores, até porque a campanha começou agora. Por exemplo, eu estou há 1 mês e meio como pré-candidato ao governo de Pernambuco, né? Chegando no meado aí do segundo mês. Tem candidato que está há 1 ano, tem candidatos que estão há 8 meses rodando Pernambuco. Eu terminei um ciclo à frente da gestão porque eu tinha compromisso com a minha cidade. E aí foi quando nós tivemos aí uma convocação da população, do povo de Pernambuco, e também do presidente. E tem um vídeo que foi divulgado dele fazendo o convite, a convocação para eu estar como pré-candidato ao governo de Pernambuco, no seu palanque, representando o seu palanque em Pernambuco, ao lado do pré-candidato Gilson Machado, que também tem o mesmo perfil que o meu. Um perfil que não se omite dos debates, de seus posicionamentos, e uma pessoa que tem a sensibilidade social de sair da zona de conforto. Veja, eu tinha 3 anos pela frente de mandato de prefeito, numa gestão exitosa. Quer dizer, enfrentar uma eleição com 5 candidatos a governador é ter muita convicção, é ter muita paixão pelo que você faz, porque e o Gilson, como ministro, estava lá, um ministro que entrou para a história do Brasil. As pessoas olham para a gente e dizem, rapaz, que coragem é a sua? Porque, por exemplo, meu caso, eu disputo a eleição, se der errado eu passo 4 anos sem disputar um mandato. As pessoas dizem, rapaz, você é jovem, com uma trajetória, uma biografia bonita, exitosa e de resultado, nunca perdeu uma eleição. Quer dizer, como é que tu faz um jogo arriscado desse? Eu não jogo primeiro. Eu faço com convicção. Eu faço porque eu entrei na política com essa paixão de me doar, de dar o meu melhor. Se eu sei da capacidade que eu tenho, das entregas que eu fiz e o quanto eu posso fazer pelo meu estado, por que eu não topar um desafio? Eu nunca tive numa situação confortável. Preste atenção. Eu assumi um mandato sem não ter um prefeito. Ganhei. Tripliquei meus votos. Por quê? Você só consegue fazer isso se você tiver respostas e entregas para a população, que as pessoas estão te acompanhando. Eu não sou artista, não sou pastor que vem de um ministério que a igreja bota a mão e diz assim, esse é o candidato. Não sou sindicalista. Quer dizer, quando você olha esse escopo, só vem se for dessa linha. Eu sou um jovem sonhador, focado, determinado, cheio de vontade de ajudar o povo, e é por isso que eu estou na política. Agora, só mais uma pergunta, Anderson. Ao que tudo indica, nós teremos 2º turno nas eleições aqui no estado de Pernambuco para o governo. Com quem ou contra quem Anderson queria disputar o 2º turno dessas eleições? A gente não escolhe adversário, não. Eu estou muito focado mas na minha aquele que você dizia assim, eu quero enfrentar fulano. Mas a gente não tem. Primeiro, eu não falo nem nome de adversário, viu? Porque a gente está promovendo quando a gente fala. Mas eu sinto assim que hoje o que nós queremos é uma campanha que seja uma campanha de debates, uma campanha democrática, uma campanha sincera, franca, que o eleitor ele possa conhecer de fato as propostas. Quando eu falo de nacionalizar, que essa turma tem essa mania de querer nacionalizar, eu sou muito franco em dizer que se quiserem nacionalizar, eu não tenho dificuldade. A gente vai falar sim do presidente do palanque que eu estou. Não tenho temor disso. Agora o que eu quero debater é Pernambuco, né? Porque é essa a finalidade de um processo eleitoral. Eles tentam se esconder porque não tem o que apresentar. E a gente vai sim se posicionar diante de temas polêmicos, mostrando à população o que é um verdadeiro político, um político que não tem marqueteiro. Eu não tenho um marqueteiro, não saio cooptando prefeitos e lideranças políticas espalhadas pelo estado
competindo com a máquina, como chamam. Eu derrotei na eleição de prefeito em Jaboatão 2 máquinas. O prefeito era apoiado, o candidato era apoiado pelo prefeito, que passou 8 anos, e pelo governo de Pernambuco, o governo que está aí. E eu comecei a campanha com 4%. Fui para o primeiro turno em primeiro lugar e ganhei a eleição no segundo turno. Com 4 anos que eu governei, até meus adversários fizeram parte e vieram me ajudar. Porque eu sou assim. Acabou a campanha, desmonto o palanque e digo, ó, quer contribuir, quer ajudar, vem para esse time. Eu não sou o tipo da pessoa que me uno por conveniência, não. Agora, eu consigo, sim, buscar unidade em tudo que eu faço. E é por isso que eu tenho tido tantos resultados positivos nas disputas eleitorais que eu tenho enfrentado. Foram 4 e 4 vitórias. Será que eu vou nessa querer perder? Vou não. Vou para cima. E vamos mudar Pernambuco. E eu quero convocar todo o povo. Quero agradecer também aqui aos meus amigos aqui, ao Fábio Barbosa, né? Também ao Maurício. Eu tive o prazer de conhecer o Geraldo Barbosa, foi deputado com meu pai. Meu pai ainda está na Assembleia, encerrando seu mandato agora, o 8º mandato. E são pessoas que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Agradecer ao vereador Gilvan, da Malhadinha, né? Lá de Cumaru, né? Que está também aqui conosco, participando aqui dessa entrevista, aqui como ouvinte também, dentro dos estúdios. Quero agradecer todos os grupos de direitas de Pernambuco, do Agreste Setentrional, dizer do compromisso que nós temos em falar a verdade, em ter propostas para o Pernambuco, apresentando para eles um novo modelo de gestão, um modelo conectado com as prioridades de cada região. Nós temos esse mapa hoje e a cada dia essa andança e essa caravana Simbora Mudar Pernambuco tem essa finalidade de ouvir, discutir, debater e se apresentar, né? Porque o nosso desafio maior é que as pessoas hoje de Pernambuco todos conheçam que tem um pré-candidato ao governo, Anderson Ferreira, porque eu praticamente fui o último que lancei a pré-candidatura. Então, eu chego nos lugares, as pessoas ainda falam, o prefeito de Jaboatão, eles ainda têm que associar. Então, por isso que é importante a propagação, que hoje tem sim um ex-prefeito de Jaboatão que virou a chave na cidade e levou a chave para a rota do crescimento, para um novo momento, e que está disposto a fazer o mesmo para o Pernambuco. Anderson Ferreira, pré-candidato ao governo de Pernambuco. Obrigado, Anderson. Agora, Jota, vamos para o intervalo, não é isso? 1h, 1 minuto em Surubim. Plantão de notícias. Voltamos já já.